primeiros 5 programas, conhecemos a origem dos sindicatos e as diferenças entre uma ação sindical voltada para a autonomia e conscientização da classe trabalhadora e um outro tipo de sindicalismo, corporativista, atrelado ao Estado, que defende a colaboração de classes. Para o sindicalismo combativo, a tarefa não é fácil. Décadas de autoritarismo e paternalismo geraram uma série de hábitos e costumes que muitas vezes nós mesmos reproduzimos. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar, o sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. Vocês lembram disso? Pois é, isso ainda está vivo na memória e no coração de muita gente. Portanto, se quisermos vencer esta batalha, nós precisamos conhecer a fundo o corporativismo e o enorme atraso que ele significa para o movimento dos trabalhadores. Não por acaso, este é o tema deste programa de encerramento do primeiro módulo do nosso telecurso. No século XIX, as frequentes revoltas contra a exploração capitalista levaram muitos pensadores burgueses a sonhar com uma sociedade onde um Estado forte garantisse que a rígida divisão das classes sociais não fosse mais uma fonte de conflitos. No século XX, a vitória do nazifascismo na Alemanha e na Itália levou estas ideias às últimas consequências. Aplicadas à política, as ideias corporativistas tornaram-se a base de uma nova forma de poder. A sociedade foi dividida em várias corporações, cujas divergências eram solucionadas pelo Estado Todo-Poderoso. Ou seja, a rígida divisão dos setores sociais e a onipresença do poder estatal deveriam garantir a estabilidade e a paz social. O projeto corporativista pode ser traduzido pela colaboração de classes e pela intervenção do Estado na estrutura sindical. No Brasil, como vimos nos programas anteriores, esta concepção foi desenvolvida e praticada durante a ditadura do Estado Novo de Getúlio Vargas. No entanto, ao contrário do que ocorreu na Europa, aqui, a derrota do fascismo não significou o fim desta estrutura e das práticas corporativistas dela derivadas. Antes da estrutura sindical implantada por Vargas, através da CLT, a luta dos trabalhadores brasileiros contra a exploração era tratada pelos patrões e governos como caso de polícia. Com Vargas, há uma regulamentação da atividade sindical e, ainda que de forma autoritária e atrelada, os trabalhadores passam a ter acesso aos sindicatos. O Estado não só reconhece, como transforma em lei algumas das principais reivindicações dos trabalhadores. O preço disto, como sabemos, foi bem alto. O Estado começa a manter efetivamente o controle do movimento sindical e divide os trabalhadores em diversas categorias, segundo o modelo corporativista. Porém, para milhares de trabalhadores rurais que saíram de uma situação de quase escravidão para participar da industrialização do país, as ideias de independência de classe e sindicalismo livre eram palavras vazias diante da possibilidade de melhorias do nível de vida. Nesse sentido, o papel da repressão e da propaganda foram fundamentais para a consolidação desse projeto. Mas em 1945, a ditadura política de Getúlio Vargas foi derrubada. E 5 anos mais tarde, ele é eleito presidente com expressiva votação da classe trabalhadora. Em 1954, quando suicida-se, no auge de uma grave crise política, o povo sai às ruas impedindo a consumação de um golpe militar. Sem essa análise da história,
Não é possível lutar de modo consequente por uma mudança radical da vida sindical brasileira. Pois a verdade é que o corporativismo no Brasil não só gozou de grande prestígio popular, como, de certa forma, moldou o perfil da classe trabalhadora urbana no país. E está tão arraigado que até mesmo nos sindicatos combativos existem trabalhadores que transferem todas as soluções dos problemas para os sindicatos, reproduzindo uma relação paternalista herdada do corporativismo. Para superá-lo, não basta derrubar os pelegos. Precisamos ir mais fundo e fazer uma verdadeira revolução cultural. A caminhada da classe trabalhadora de Getúlio a nossos dias não deixa dúvidas a esse respeito. Em 1950, a maioria da classe trabalhava no campo. Em 1987, 37 anos depois, o setor de serviços é o que reúne a maior parte dos trabalhadores. Por força da migração, se altera também a proporção entre a população rural e urbana. Apesar de todas essas mudanças, a estrutura sindical corporativista foi mantida. Do ponto de vista das classes dominantes, as razões são fáceis de serem entendidas. Embora, depois de 1945, não se adotasse mais a estrutura do Estado corporativista, é lógico que um sindicalismo subordinado ao Estado e estruturado nos princípios e na prática da colaboração de classes continuava sendo do interesse das elites. Porém, é importante lembrar que até o golpe militar de 64, nenhuma proposta radical de transformação dessa estrutura havia sido feita, nem mesmo por parte do próprio movimento sindical. Durante o período 61-64, foram criadas várias articulações intersindicais não previstas pela CLT, como o Pacto de Ação Conjunta e o Pacto de Unidade e Ação. Porém, todas elas, inclusive o famoso Comando Geral dos Trabalhadores, organizaram-se a partir das federações de confederações da estrutura corporativista. Apesar dessas articulações intersindicais terem travado importantes lutas, jamais se lembraram de questionar o atrelamento dos sindicatos ao Ministério do Trabalho. No passado, nós, os ferroviários, marítimos e portuários, resolvemos, defendendo um projeto de lei que nos interessava, que interessava a nossa categoria, nós juntamos as nossas forças e criamos o chamado Pacto de Unidade e Ação, o PUA, que acabou desembocando numa greve, uma greve poderosa, a greve do 13º salário, a greve da paridade, depois da greve da legalidade, fizemos todas essas greves juntas. E vimos que a coisa dava certo. E foi então o embrião da formação do Comando Geral dos Trabalhadores, o CGT do passado. Esse CGT reunia todas as federações e as confederações e se apoiava nos sindicatos nacionais, como os sindicatos petroleiros e os sindicatos ferroviários. Então nós conseguimos fazer um trabalho interessante naquela época, embora houvesse uma política de atrelamento ao Estado e uma subordinação à consolidação das leis do trabalho. Isso porque a política defendida pelo Partido Comunista Brasileiro, que tinha uma penetração muito forte no movimento sindical, era a de se inserir no processo do Estado e até chegar a participar, a ter uma certa contribuição junto ao aparelho de Estado. Isso era o papel que o Comando Geral dos Trabalhadores representava. Hoje, com a Central Única dos Trabalhadores, após a instauração do regime militar, a coisa ficou muito diferenciada. Embora ainda haja uma certa subordinação ao Estado, através da consolidação das leis do trabalho, e muitos dos aspectos dela, o que se pode observar é que já há sindicatos que contrariam de forma assim muito forte, de forma muito incisiva, a posição do Estado e procura abrir caminhos novos, mesmo dentro da CUT, porque a CUT, a Central Única dos Trabalhadores, ainda, talvez pelo tempo
ou talvez pela inexperiência, ou as duas coisas ao mesmo tempo, não conseguiu ainda fazer com que os trabalhadores se libertassem de algumas heranças do passado. Existem sindicatos combativos que fazem greves e lutam muito, porém não organizam na base. Seus presidentes são vistos como heróis ou então uma espécie de pais da categoria. Pode parecer cruel, mas esse tipo de prática reproduz o esquema de pai dos pobres utilizado por Getúlio Vargas. Outros sindicatos lutam e mobilizam na base. No entanto, só travam combates concretos nos períodos da database. Com isso, reconhecem na prática o direito do Estado de determinar quando é que devem lutar. Outros ainda organizam na base, lutam o ano inteiro, mas apenas pelas reivindicações de sua categoria, esquecendo as lutas gerais da classe trabalhadora. Com isso, reproduzem um dos pilares do corporativismo. Isso demonstra que não basta um sindicato fazer greve e atacar verbalmente os patrões e o governo para ter uma prática anticorporativista. É preciso um esforço real para revolucionar costumes, hábitos, corações e mentes dos trabalhadores e dos dirigentes sindicais. Só assim chegaremos lá. Como vimos, vencer o corporativismo é o desafio fundamental para os sindicatos que lutam pela independência e união da classe trabalhadora. Para superar a divisão dos trabalhadores, é necessário construir um organismo nacional capaz de romper definitivamente com as fronteiras entre as categorias. Um organismo que represente e dirija as lutas dos trabalhadores em todo o país.